Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Supernovas. Agora em novo formato. Antes a gente tinha um videozinho mudo com umas fotinhos, trazendo os destaques da semana e do site da Super. Agora, toda semana vocês vão se encontrar comigo e a gente vai falar um pouquinho mais dessas notícias principais que rolaram durante a semana. Bom, a gente não tem muito tempo, eu tenho bastante coisa difícil para explicar para vocês, então tenham paciência comigo que eu também estou começando aqui. E vamos direto para a primeira notícia. A gente finalmente entendeu a relação entre açúcar e câncer. Bom, lá atrás, em 1931, teve um cara chamado Warburg que ganhou um Nobel porque ele descobriu que células de câncer consomem 200 vezes mais rápido o açúcar do que uma célula normal, uma célula saudável. E aí, depois que ele descobriu isso, começou a aparecer um monte de bobagem de gente dizendo: nossa, não, então o açúcar causa o câncer, não, então dieta sem açúcar cura o câncer. E nada disso é verdade. Todas as nossas células, elas dependem de açúcar para funcionar, é dali que elas tiram a sua energia. Então, desencana das dietas, mas sim, o açúcar, como explicar? Mas a digestão do açúcar dentro das células, ela tem sim uma função para o câncer, que é o que a gente descobriu agora, anos depois desse Nobel. Bom, a gente tem basicamente dois jeitos de gerar energia para as células. Tem o que a maioria das nossas células faz, que é a respiração. Eles juntam a glicose que vem da comida que você ingere com o oxigênio que você respira e geram energia e CO2, que você vai eliminar pelo pulmão. Agora, os fungos, por exemplo, eles fazem fermentação. Você sabe disso porque a gente tem queijo, a gente tem vinho, a gente tem cerveja, tudo isso é produzido por fermentação. Você coloca um fungo lá dentro, ele, para gerar energia para ele vai pegar aquele açúcar, processar ele e o resto desse processo todo pode ser álcool. E por isso que a gente usa a gente usa levedura para fazer cerveja. Bom, células de câncer, elas também fazem fermentação, o que é muito estranho, porque geralmente só faz fermentação quem não tem acesso ao oxigênio. Então, as nossas células dos músculos, por exemplo, quando você faz musculação, você está fazendo um exercício anaeróbio, não é assim que a gente chama? É porque anaeróbio é sem ar. Seus músculos não estão tendo acesso ao oxigênio naquela hora, então eles vão processar o açúcar que eles têm acesso e vão produzir ácido lático com fermentação. Ácido lático é o que vai te dar cãibra, por isso que muito exercício te dá cãibra. Enfim, as células do câncer, elas têm muito acesso ao oxigênio e mesmo assim elas fazem fermentação. Isso sempre foi muito estranho. E agora a gente meio que entendeu por quê. Para entender isso, a gente foi olhar os fungos. Como a gente sabe, fungos fazem fermentação, fungos processam muito açúcar, como células de câncer. E os fungos também têm uma proteína que existe no nosso corpo. Essa proteína a proteína chamada Ras é a proteína que controla a divisão das suas células. Então, mitose, a multiplicação das suas células. Essas proteínas podem sofrer mutações. E isso é muito comum, tem câncer. Por isso que os tumores crescem tão rápido e de uma forma tão desorganizada. Esses cientistas, por 9 anos, ficaram dando mutações nas proteínas Ras dessas leveduras, desses fungos. E eles descobriram que no momento que o fungo vai processar o açúcar, vai fermentar o açúcar, a Ras fica hiperativa. O açúcar e a hiperatividade da Ras estão combinados. E aí começa a ter uma multiplicação celular muito desorganizada. E eles foram verificar nos mamíferos, nos tumores, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Então, o açúcar, a forma de metabolizar o açúcar por fermentação é uma das possibilidades agora, uma das mais relevantes, para explicar por que um tumor consegue ser tão agressivo no crescimento dele. Então, de novo, açúcar não causa câncer, cortar o açúcar não vai tratar o câncer, infelizmente, mas agora a gente entende como a metabolização do açúcar pelo câncer faz ele crescer tão rápido. E isso pode dar várias novas ideias de como interferir nesse metabolismo, evitar que o câncer cresça e até dar novas ideias de tratamento. A gente teve também uma notícia um pouco bizarra essa semana, que fez bastante sucesso no nosso site. No sudeste dos Estados Unidos, a gente começou a ter registros de jacarés atacando tubarões e se alimentando, fazendo um lanchinho de tubarões. Com essa foto maravilhosa que a Sofia, lá embaixo, nossa estagiária de arte, fez. Bom, o que acontece? Jacarés são bichos de água doce, tubarões de água salgada. E é muito difícil você ver predadores desse nível atacando uns aos outros.
E por isso que essa notícia foi tão surpreendente. Mas esse ataque acaba acontecendo na área chamada estuário, que é onde a água salgada se mistura com a água doce, o encontro de rios e mares. E é exatamente nessa região que as mamães tubaroas costumam fazer seus ninhos, costumam criar seus filhotes. E aí vira uma questão de tamanho. Quem é maior nesse encontro de monstros da água salgada e monstros da água doce, acaba ganhando e acaba ganhando o lanche, literalmente. Então, o que acontece? Os mesmos pesquisadores que registraram esse ataque dos jacarés comendo tubarões encontraram, no século XIX, ocorrências de tubarões comendo jacarés. Só que nesse caso os jacarés tinham só 5 centímetros, também eram pequenos jacarezinhos. E agora o que a gente está vendo é a vingança dos jacarés, porque agora eles são maiores e a gente tem os ninhos de filhotes de tubarão e os tubarões que estão sendo atacados. E, bom, digamos que é uma dieta bastante diversificada, porque os jacarés foram vistos comendo 4 espécies diferentes de tubarões, além de uma espécie de arraia. E esse artigo que registrou e analisou pela primeira vez esse tipo de dieta bem curiosa dos jacarés virou capa do periódico onde ele foi publicado, e é uma capa bem bizarra, porque você pode ver aí o jacaré com um tubarãozinho na boca, e se isso não te impressiona, rapaz, é bem chocante. E o curioso aqui é que jacarés realmente são muito oportunistas, mas eles não sobrevivem muito tempo em água salgada, então eles precisam planejar muito bem, olhar, ver que o tubarão é uma presa que vale a pena, que ela é menor que ele, então que ele não tem como perder aquele ataque, tá ali no estuário, na água doce, pular para água salgada e voltar rapidamente, e pronto, acabou. É um ataque bem estratégico. Bom, vamos para a próxima notícia. Ela é minha favorita, mas ela também é mais complicada, então vamos com calma. Essa semana na segunda-feira teve um anúncio de várias instituições de estudos do espaço, e eles estavam desde quinta-feira criando expectativa porque eles disseram que essa é a notícia mais importante do ano. E foi, porque essa semana a gente ficou sabendo, a gente teve mais uma notícia de ondas gravitacionais, que é um fenômeno relativamente novo, a gente não sabia se existia ou não, e a gente só foi pegar o primeiro há 2 anos. A gente teve o primeiro registro de colisão de estrelas de nêutrons, que a gente nem sabia se era um fenômeno que podia existir e se a gente um dia poderia enxergar ele. E, em terceiro lugar, a gente finalmente conseguiu... Hoje, se a gente olha uma tabela periódica, até uma semana atrás, a gente não sabia dizer de onde vinham todos esses elementos. Tava faltando saber de onde no universo surge o ouro e a platina. E agora a gente também sabe. O mais legal de tudo, e o mais doido, é que essas 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Foi um único evento que fez a gente descobrir essas 3 coisas que são, assim, bem groundbreaking. Então, em primeiro lugar, rapidamente explicar o que é uma estrela de nêutrons. Você tem uma estrela gigante, essa estrela vai ficar ali gerando energia, com fusão nuclear, blá, 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 até que ela morre, ela não tem mais energia para produzir. E quando ela morre, se ela for bem grande, ela morre em uma supernova. Isso vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, no nome do nosso programa, né? Quando essa estrela morre, ela ejeta uma grande quantidade de material, uma grande explosão, mas o miolo dela, ele começa a se comprimir. Bom, vamos ver se o vídeo ajuda a gente com isso. Exatamente, esse miolinho que tá super brilhante ali no vídeo. Ele é uma estrela de nêutrons, aquela matéria começa a se comprimir, se comprimir, se comprimir, até que ela começa a ser feita quase 100% de nêutrons. Ela é muito pequena em termos espaciais, assim. Ela tem 20 quilômetros de diâmetro. É basicamente o tamanho de uma cidade pequena, é metade de uma maratona em termos de extensão, então é bem pequeno, só que tem mais do que a massa do Sol ali dentro. Então você pode imaginar a densidade daquele negócio, é muito pesado, muito pequeno. E por causa disso ele tem uma atração gravitacional, uma força gravitacional gigante. Aí que o Einstein, tempos atrás, previu que... Bom, ele acreditava que existiam ondas gravitacionais, que na época era impossível de comprovar, porque todas as forças do universo se manifestam através de ondas. Então a gente tem a força eletromagnética, que se manifesta através de diferentes formas do que a gente conhece como luz. Então tem a luz visível, que é uma faixinha do espectro da radiação eletromagnética, mas também tem infravermelho, raio-x, ultravioleta, etc.
Agora, a gravidade, a gente sabia que ela tinha um impacto, que ela exercia uma força, mas a gente não sabia de que forma. E Einstein dizia que também tinha que ter um tipo de onda que vinha da gravidade, as ondas gravitacionais. Só que elas seriam invisíveis e impossíveis de perceber. Agora, o que faz uma onda gravitacional? Ela distorce o espaço-tempo. Isso, numa versão muito exagerada, é o que vai aparecer aqui no vídeo pra gente. Uma onda gravitacional, então, passando pela Terra, faria o que a gente percebe como espaço-tempo ficar completamente distorcido. Só que esse vídeo é uma versão muito, muito, muito exagerada. Na vida real, ondas gravitacionais são muito mais discretas. E só recentemente a gente conseguiu criar um tipo de aparelho que consegue detectar, que chama LIGO, e os criadores do LIGO ganharam o Nobel de Física desse ano. Bom, a gente já tinha detectado ondas gravitacionais desde setembro de 2015, acabaram de fazer 2 anos de aniversário. O que a gente detectou dessa vez? Bom, das outras vezes a gente tinha encontrado essas ondas gravitacionais vindas de buracos negros. Buracos negros enormes que colidiam entre si, se fundiam para formar um buraco negro ainda maior. E dessa colisão, desse evento super violento, sairiam essas ondas gravitacionais e a gente veria assim, um vestígio dela, que é o que a gente consegue captar. Agora, nesse último anúncio, o LIGO, esse mesmo aparelho, conseguiu detectar ondas gravitacionais, só que era muito diferente do que a gente tinha visto das outras vezes. Das outras vezes eram frações de segundo, uma pequena interferência que o aparelho pegava. Dessa vez, eles pegaram efeitos das ondas gravitacionais por 100 segundos, por mais de 3 minutos. E eles viram que não podia ser a mesma coisa. E cientistas, astrônomos desse nível, vivem em contato, então eles literalmente trocaram SMS e descobriram que no laboratório da NASA, o Fermi, eles tinham descoberto uma coisa que para eles é relativamente comum, mas uma rajada de radiação gama, de raios gama, que é uma radiação com mais energia que existe no universo e que a gente tende a filtrar dentro da Terra, então a gente não sente muitos efeitos, mas que a gente tem um telescópio lá no espaço que fica monitorando como essa radiação funciona. Ao mesmo tempo das ondas gravitacionais, a gente teve uma rajada de raio gama. E a partir daí eles começaram a perceber que não podia ser exatamente coincidência. E eles começaram a entrar em contato com outros cientistas, blá, 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 blá. O legal é que esse aparelho que detecta ondas gravitacionais, ele funciona tipo como um GPS. Ele consegue olhar para o céu e saber de onde aquelas ondas vieram. E 1/4 dos astrônomos do planeta começaram a observar aquela região para ver o que eles iam encontrar. E o que eles encontraram foi um carnaval de luz. Tinha luz de todo tipo, luz visível, que um telescópio normal consegue pegar, radiação ultravioleta, infravermelha, raio-x, tudo. E aí eles começaram a ver que aquele evento tinha que ser mais importante do que as outras vezes que a gente tinha visto ondas gravitacionais. No fim das contas, a única conclusão possível era a colisão de estrelas de nêutrons, aquelas estrelas mega pesadas. Isso era outra previsão, outra piração do Einstein. Ele achava que estrelas de nêutrons, como a gente sabe, elas vivem em pares. Quando você teria 2 estrelas de nêutrons interagindo, a gravidade delas seria tão forte que emitiria essas ondas gravitacionais, elas iam perder energia e progressivamente se aproximando, girando, até elas... Bom, a gente tem um vídeo disso também, legal. Até elas colidirem e se fundirem. E nessa fusão você teria ainda mais ondas gravitacionais muito poderosas sendo emitidas, além desse carnaval de luzes que foi o que a gente percebeu. Bom, de novo, o Einstein estava certo. E os diferentes laboratórios do mundo inteiro conseguiram ir trazendo pequenas pecinhas para a gente conseguir ter simulações como essas, que são muito completas e são muito precisas. Foi assim que aconteceu, por todos os efeitos que a gente conseguiu detectar por aqui. Isso meio que funda uma nova era na astronomia, porque a gente estava acostumado a poder pegar esses vários pedacinhos separados e não juntar e conseguir entender um fenômeno desse tamanho de uma vez. Se a gente não tivesse cada um desses esforços acontecendo ao mesmo tempo, isso teria simplesmente passado desapercebido. E o que a gente... Então, ai gente, desculpa, me perdi um pouco, mas vamos lá. O que os astrônomos estão dizendo é que essa nova era da astronomia vai ser a era de multimensageiros, que é quando você consegue ter essas diferentes informações vindo e compondo um retrato muito completo de fenômenos que seriam invisíveis de outra forma. E o que o ouro e a platina têm a ver com isso?
Quando eles foram analisar todo aquele carnaval de luz que foi gerado pela colisão das estrelas de nêutrons, nessa luz a gente acaba tendo a assinatura de certos elementos químicos, porque é nesses eventos super extremos que surgiram os elementos da tabela periódica. Então, no Big Bang, surge o hidrogênio e o hélio. Nas estrelas que vão fazendo fusão nuclear para gerar energia, surge o carbono e o oxigênio. Agora, a gente não fazia a menor ideia de que tipo de evento... Aliás, a gente tinha algumas hipóteses, mas a gente não tinha nenhuma confirmação de que tipo de evento poderia ter dado origem ao ouro e à platina. E foi exatamente ouro e platina que eles encontraram nos detritos da explosão que gerou a colisão entre as estrelas de nêutrons. Não foi pouco ouro, nem pouca platina. Foram 200 massas terrestres, 200 vezes o peso da Terra em ouro e 500 massas terrestres em platina. Então, bom, esses metais preciosos que você tem no seu celular, que você tem na sua aliança, em joias em geral, de alguma forma vieram de uma explosão como essa que a gente viu pela primeira vez essa semana, junto com muitos outros fenômenos que vocês já devem ter entendido a importância, né? Na semana que vem a gente vai voltar com mais notícias importantes da semana. As notícias que a gente discutiu aqui vão estar mais explicadinhas, com menos pressa, escritas no nosso site. A gente vai passar o link nos comentários. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Mais Supernovas.